Bom dia, catequizandos, bom dia, família. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, e estou aqui para mais um encontro da nossa catequese, que hoje vai falar sobre a terra, os juízes e os reis. Vamos fazer a nossa oração inicial? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai, o povo que guiaste pelo deserto, ao chegar à terra prometida, quis ter reis. Ensina-nos a reconhecer que somente Tu és o Rei da nossa vida, pois cuidas de todos com muito carinho. Amém. Vamos rezar então o Pai Nosso e a oração do anjo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom, no último encontro, nós vimos com a Maria José que Deus entregou para Moisés os 10 mandamentos, né? As leis que iam ajudar o povo a viver em paz e harmonia. Hoje nós vamos ver que depois de alguns anos Moisés faleceu. E aí Deus então escolheu um outro homem para substituir Moisés, para ficar no lugar de Moisés, liderar o povo, guiar o povo para a terra que Deus tinha prometido. Este homem é Josué. E aí Deus fala para Josué assim, para Josué ser firme e corajoso, né? Porque assim como Deus esteve com Moisés, ele também estaria com Josué, ajudando Josué a guiar o povo até a terra prometida. Josué, então, ele começou a organizar o povo. Ele fala para eles prepararem alimentos, porque em 3 dias eles iriam atravessar o rio Jordão e conquistar e entrar na terra que Deus tinha dado para eles. Aí eles escolheram alguns homens que foram à frente do povo. E depois, gente, de muitas lutas, guerras, né, de muita dificuldade, eles conseguiram conquistar aquela terra e conseguiram entrar na terra que Deus tinha prometido e deu para eles, né? Bom, o povo de Israel, eles viveram, vocês lembram, muito tempo como escravos no Egito. Depois, liderados por Moisés, eles caminharam também muitos anos no deserto. E agora era uma outra situação, eles estavam livres numa terra, a terra que Deus tinha dado para eles. Então eles tinham que se organizar como uma nação. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma grande reunião, escolheram os líderes de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Vocês lembram que as tribos elas foram formadas pelos 12 filhos de Jacó. 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. Então, cada representante de uma tribo foi lá fazer parte dessa grande reunião e lá eles decidiram escolher juízes. Os juízes para liderar o povo, liderar a sua tribo. E assim, os juízes iam resolver as questões de justiça e eles poderiam viver como uma nação mais organizada. E assim foi feito. Escolheram os juízes. Entre eles tinha Sansão, Débora e Samuel. Passou algum tempo, eles viveram bem por alguns anos. Passado alguns anos, os juízes eles foram esquecendo da aliança que fizeram com Deus e que Deus tinha feito com eles, né? E aí eles foram se corrompendo, né? Vivendo para obter vantagens próprias, esquecendo de Deus.
e esquecendo do povo também. Com isso o povo começou a ficar desunido, né, desanimado, e o povo voltou a sofrer com guerras, com lutas, né, e passar dificuldades. Então, os anciões, né, as pessoas mais velhas, resolveram ir conversar com Samuel, que era um dos reis, né, e decidir alguma coisa. Nós vamos ver essa conversa agora na palavra de Deus, na Bíblia. Vamos ler aqui então como foi essa conversa dos anciões com o Samuel. Está no livro do Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Olha, Samuel ele tem 2 livros na Bíblia. Tem o primeiro livro de Samuel e o segundo. Nós vamos ler o primeiro, tá? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Quando envelheceu, Samuel colocou seus 2 filhos como juízes em Israel. Seu primeiro filho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Os 2 exerceram o cargo de juiz em Bersabeia. Eles, porém, não seguiam o exemplo do pai, deixando-se levar pela ganância. Aceitavam suborno e distorciam o direito. Todos os anciãos de Israel se reuniram e foram a Samuel em Ramá. Disseram a Samuel: Veja, você já está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Por isso, escolha para nós um rei que nos governe, como acontece em todas as nações. O que eles disseram, dê-nos um rei que nos julgue, não agradou a Samuel, que invocou então a Javé. Porém Javé disse a Samuel: Atenda à voz do povo em tudo o que eles estão pedindo, pois não é a você que estão rejeitando, mas a mim. Não querem mais que eu reine sobre eles. Assim, como tem feito desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Eles sempre me abandonam para servir a outros deuses. É o mesmo que estão fazendo com você. Atenda ao pedido deles, contudo, mostre com clareza e explique para eles os direitos do rei que sobre eles irá reinar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós vimos aqui na palavra de Deus, né, que os anciãos foram pedir para Samuel que eles queriam um rei, como todas as outras nações tinham, né, um rei, eles também queriam um rei. Samuel não gostou muito disso, né, mas Samuel foi fazer o quê? Foi falar com Javé, com Deus. E aí Deus falou para Samuel fazer o que eles estavam pedindo. Eles querem um rei? Então dê um rei para eles. Porque assim como viu que Deus fala, desde o tempo que eu tirei eles do Egito, eles me rejeitam, né? Eles rejeitam a Deus. Então Deus fala para Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Faça o que eles querem. Então, Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Naquele tempo e naquele lugar, o rei não usava coroa. Ele era ungido para receber as bênçãos de Deus. Para dar posse ao rei, derramava-se óleo na sua cabeça. Saul foi um grande guerreiro, derrotando vários exércitos inimigos. Porém, acabou ficando orgulhoso e esquecendo que Deus era maior do que ele. Tornou-se infiel a Deus e ao povo. Já não servia como rei e era preciso escolher outro. Samuel escolheu para novo rei um jovem pastor de Belém, chamado Davi.
Davi, talvez vocês lembram, acho que já tenham visto, né, em algum filme, foi aquele jovem que derrubou o gigante Golias com uma pedrada. Davi só se tornou rei quando Saul morreu. Apesar de algumas faltas que Davi cometeu, ele sempre se arrependeu e pediu a Deus que perdoasse as suas fraquezas. Davi compôs lindos cantos e canções e orações. Alguns deles nós podemos ver no livro dos Salmos, na Bíblia. Foi um rei que uniu ao seu reino quase todos os povos vizinhos. Depois da morte de Davi, subiu ao trono seu filho Salomão. Foi ele que construiu o templo de Jerusalém, onde fica a Arca da Aliança, que contém os 10 mandamentos. A riqueza que os governantes da corte de Salomão acumularam desviou seus corações. Quando envelheceu, Salomão também foi infiel a Deus, pois construiu e adorou ídolos estrangeiros. Quando ele morreu, o povo estava dividido e, com o tempo, acabou se esquecendo de Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés. Como os reis foram infiéis à aliança de Deus, não cumpriram os seus deveres, eles levaram também o povo a ser infiel. Então hoje, né, nós vimos que depois que o povo entrou na terra, né, que Deus havia prometido e cumpriu a sua promessa, Deus deu uma terra para eles, né? Eles escolheram juízes que se esqueceram da aliança de Deus, fizeram o povo sofrer por causa de corrupção, né? E aí depois dos juízes, os anciãos decidiram que eles queriam um rei e Deus fez a vontade deles e deu rei para eles. Vimos 3 reis, né? Saul, Davi e Salomão. E todos eles, com o passar do tempo, iam se esquecendo da aliança com Deus, né? Gente, o reino de Deus, ele se faz presente na nossa vida, ele cresce em nós sempre que nós somos capazes de perdoar, né, de cuidar dos doentes, de alimentar as pessoas necessitadas, mostrando assim que o amor sempre é maior que o ódio, certo? Então esse foi o nosso encontro de hoje, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, vocês coloquem aí no grupo ou em particular e a gente conversa, certo? A semana passada vocês tiveram um descanso, né? Mas hoje tem atividade. E hoje tem uma coisa importante, gente. A atividade de vocês, nós catequistas também fazemos atividades toda semana, viu? Não pense que só vocês não, nós também. As nossas coordenadoras, a Anice e a Nádia, toda semana elas passam atividade pra gente. E essa semana a nossa atividade depende da atividade de vocês. Por isso eu vou pedir um favor para vocês verem esse vídeo no sábado já e já responder, fazer essas atividades. Não é difícil, tá? Ela é fácil, tá? Então vocês façam e passem pra gente até domingo. Eu vou colocar aí escrito também, tá? Passem pra gente até domingo, para que nós na segunda-feira possamos passar para a Nádia, para a Anice e para as outras catequistas, tá bom? Então vocês vão fazer, olha, atividade, vocês vão fazer uma grande pesquisa, tá? Vocês vão pesquisar aí com a família de vocês, vão pedir para eles indicarem 3 valores que precisa ter uma pessoa para governar um povo conforme a vontade de Deus. 3 valores que precisa ter uma pessoa para governar o povo conforme a vontade de Deus. Então, você vai perguntar aí para sua mãe, para o seu pai, certo? Se a tua avó ou avô tiver aí, você pergunta. Se não tiver, liga para ele, liga para sua tia, liga para sua prima, liga para sua madrinha, para o seu padrinho, para o seu tio.
liga, faça uma grande pesquisa, tá bom? Vamos fazer uma grande pesquisa. Aí, as respostas que vocês trouxerem para nós, que vocês colocarem aí no grupo ou no particular, para mim ou para Maria José, aí nós vamos fazer uma outra pesquisa para a gente passar também para a Nádia e para a Nice. E aí depois a gente fala para vocês também como que foi a nossa pesquisa, tá bom? Então vocês coloquem assim, um exemplo. Olha, minha mãe disse que os valores para uma pessoa governar conforme a vontade de Deus são tal, tal e tal. O meu pai, tal, tal e tal. A minha avó materna, tal, tal, tal. Meu avô, tal, tal, tal. Minha avó paterna e meu avô paterno falaram que são esses 3 valores. E coloquem lá os 3. Ah, eu liguei para minha madrinha e ela também falou esses 3 valores. Olha, liguei para a amiga da minha mãe e ela também falou esses 3 valores, certo? Então, façam essa grande pesquisa, tá? Passem pra gente até domingo, porque segunda nós temos que passar para as nossas coordenadoras, tá bom? Vamos então fazer a nossa oração final. Pai querido, Tu és nosso verdadeiro Rei, que nos governa com justiça e bondade. Ilumina nossos governantes para que ajudem todo o povo a ter o que realmente precisa e conduz nosso país pelos caminhos da paz. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.